Oi pessoas bonitas, eu sou a Luana, do canal Luana Viana, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, que ajuda muito o canal. Compartilha com os seus amigos. Isso vai ajudar assim bastante mesmo para que o YouTube possa estar indicando os meus vídeos para mais pessoas. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo mandado por uma moça. Eu gostei assim bastante do vídeo dela. O nome do relato é A Minha Casa Assombrada. Então, sem bromação, vamos para mais um relato nessa sexta sinistra. Meu nome é Maria. Essa história passou comigo, gente. Eu tinha 17 anos. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu e a minha mãe e os meus irmãos pequenos, a gente se mudou para uma casa. Assim, que a minha mãe... A gente tava à procura de uma casa, né? E aí a minha mãe achou uma casa, um preço assim bem em conta dessa casa. E a minha mãe alugou, a casa era assim bastante grande. E nessa casa aí a gente ia ter assim um pouco mais de espaço. E a gente foi lá ver a casa, né? Nessa época eu tinha 17 anos. A gente foi lá ver a casa. A princípio a casa era assim um pouco... Sim, os quartos eram grandes. Quando eu fui escolher o meu quarto tinha assim umas manchas de mofo. Tinha um nome de homem na parede. E aí a gente ficou sabendo que nessa casa, antes da gente morar, tinha falecido um senhor nessa casa, tinha morrido, as pessoas de antes tinham morrido, antes que morava lá tinha morrido. Era um velhinho que morava lá e ele tinha morrido. Depois que a gente se mudou, depois assim de mais ou menos 3 meses que a gente se mudou, durante esse período nunca aconteceu nada demais, nunca tinha acontecido nada demais, né, nessa casa. Mas depois de 3 meses, gente, começou a acontecer assim coisas estranhas, coisas sobrenaturais na casa, sabe? A minha irmã mais nova, ela tinha mais ou menos uns 5 anos, 4 para 5 anos. Ela começou a falar sozinha. Volta e meia, a minha mãe pegava ela falando sozinha, quando não era o que ela mais gostava de estar falando no espelho. Aí a minha mãe perguntou pra ela com quem era que tanto ela conversava. Ela dizia que era a menina que dançava balé, que dançava nas pontinhas dos pés, era a amiguinha dela. Aí a minha mãe achou que era coisa de amiga imaginária, nem ligou, né, deixou pra lá e tal. E foi passando tempo e foi piorando mais ainda assim a reação assim da minha irmã de falar sozinha, e começou assim a ficar muito rebelde. A minha irmã começou a ficar assim muito rebelde. Aí um dia as coisas começaram assim a desandar, as coisas não estavam mais dando certo para minha mãe em questões financeiras, né? Não tava assim mais fluindo dinheiro como tava fluindo pra gente antes. E a minha cunhada chegou um dia pra mim e falou que ela era assim, uma pessoa muito sensitiva, sabe? E ela disse que ela tinha tido uma visão que naquela casa tinha uma mulher que ela se passava por criança para poder sugar a energia da minha mãe e da minha irmã enquanto elas dormiam. A minha irmã e a minha mãe dormiam no mesmo quarto e eu dormia no outro quarto. E aí ela se passava por criança para sugar a energia da minha mãe. Ela estava sugando a energia da minha mãe e da minha família. E depois que ela contou isso para minha mãe, as coisas começaram a piorar mais ainda. As coisas começaram a desandar. E aí foi o que aconteceu. Aí um dia a minha mãe saiu de casa e eu fiquei sozinha. As coisas começaram a piorar. E na porta do quarto da minha mãe tinha uma figurinha de criança. Uma figurinha assim como se tivesse vindo num brinquedo de criança, colada assim na porta.
Aí eu fui, peguei a minha câmera, que eu tinha uma câmera, peguei a minha câmera e comecei a tirar fotos do quarto. Só que quando eu fui tirar a foto dessa figurinha, a foto não batia, ficava assim, tipo borrado. Eu batia foto de tudo, quando chegava nessa figurinha, ficava tudo borrado. Aí um dia a minha mãe saiu de casa com a minha irmã e eu fiquei sozinha em casa. Aí eu resolvi fazer o meu cabelo. Tava fazendo o meu cabelo, né, lá no quarto, os cabelos tudo cheio de bob, tudo. E aí foi o que aconteceu. Eu tava sentada, né, lá no meu quarto, de frente pro espelho, me ajeitando, e atrás de mim ficava a porta do corredor que dava acesso da sala pra cozinha. E quando de repente passou uma criança. E aí eu olhei assim, eu nem liguei, achei que era minha irmã. Aí com pouca passou de novo e parou. Aí, gente, eu olhei assim pelo espelho e vi aquela criança. De relance eu achei que era uma criança normal, porque eu olhei assim direitinho pro espelho. Era assim uma criança feia, das mãos tão compridas e velha, assim escura. E eu olhei assim, comecei a me arrupiar e comecei assim a entrar em desespero dentro de mim. Aí eu peguei o meu telefone, liguei pro meu namorado. Aí ele veio. E aí eu peguei, olhei e ela não tava mais lá. Aí eu, pernas pra que te quero. Saí de bob e tudo nos cabelos pro meio da rua e fiquei lá no meio da rua esperando. Até que meu namorado chegou e eu comecei a chorar. Contei pra ele tudo que aconteceu, né? E a gente entrou de novo dentro de casa, só que eu não vi mais ela. E a minha mãe, depois que a minha mãe chegou, eu contei pra ela. E a gente foi juntando os fatos, né? Teve uma outra vez que eu tinha ido dormir. E aí eu tive uma paralisia do sono. Eu tava deitada na cama, dormindo. E aí eu me acordei. E minha alma começou a sair assim do meu corpo. A alma começou a sair do meu corpo. E eu indo, e o meu corpo lá, e eu querendo se fixar no meu corpo, e a minha alma flutuando, E eu achei que era um sonho, indo, eu tentando me agarrar as coisas, e minha alma indo, eu achei que eu ia morrer. Aí de repente minha alma voltou pro corpo e eu fiquei naquele desespero, atrás de acordar, me debatia, tentava gritar e não conseguia. Eu abri assim meus olhos, eu vi o meu quarto, via assim o teto, via tudo e consegui, tentava assim tentava falar e não conseguia, minha voz não saía, assim aquela coisa assim como se estivesse te prendendo, te sufocando. E eu fiquei desesperada naquele momento e pedi muito a São José, pedi muito a Deus ali naquele momento, que Deus me ajudasse, Deus me tirasse daquela aflição. E aí minha alma foi voltando assim aos poucos pro meu corpo, eu fui retornando os meus sentidos, fui retornando aos meus sentidos, até que eu consegui falar, consegui gritar, chamei a minha mãe. E foi situações assim muito complicadas que eu passei nessa casa, eu e minha família. Muitas pessoas podem não acreditar, mas foi assim situação que eu passei, que a minha mãe passou, que a minha irmã passou, que eu não assim desejo para ninguém passar o que eu passei. E o meu relato foi esse. Ai, gente, parece até que sou eu que estou vivenciando o que essa amiga me contou, os áudios que ela mandou para mim. Ela me mandou os áudios desse relato, né, que ela vivenciou, que ela passou. Eu me emocionei com o relato, porque eu acredito muito, e da maneira que ela me contou, eu acredito mais ainda. Pera ainda, gente, que eu me emocionei com esse relato. Pera aí. E assim, eu acredito.
nessas coisas que ela passou. Não sei o que era que tinha na casa, né, que ela alugou, mas com certeza tinha alguma coisa nessa casa. E ainda bem que ela conseguiu sair de lá com a família dela, né? Não passou muito tempo depois que começou essas aparições, e que depois a vida dela voltou ao normal. Ela me contou que elas conseguiram alugar uma outra casa e se mudaram para uma outra casa, e as coisas voltou ao normal. Nessa outra casa ela não viu mais nada. E assim, eu me emocionei, eu não sei porquê, mas eu acredito nessas coisas, que possa existir coisas ruins, né, que tentam te sugar tua energia, sugar tua vida. E foi um relato bem sinistro mesmo. E você acredita que isso pode acontecer na sua casa? Eu acredito. E se você gostou do relato, não se esquece de se inscrever, deixar o joinha, compartilha com seus amigos, que é pro YouTube tá indicando meus vídeos para outras pessoas. E com tudo isso era só. E muito obrigada. Tchau.